Operação Caifás. Acusados foram ouvidos hoje em audiência no Fórum de Formosa. E você vai ver ainda. Polícia procura por terceiro suspeito de atirar contra criança em Cristalina durante assalto. Laboratório com mais de 70 pés de maconha é fechado em Lusiânia. A florada dos ipês que deixa a cidade ainda mais bonita. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Obrigado pela sua companhia. A polícia continua as buscas pelo terceiro suspeito de um crime bárbaro que aconteceu em Cristalina. 3 criminosos invadiram uma casa. Na fuga, dispararam contra uma criança. De acordo com a polícia, a criança de 6 anos estava sentada na sala da casa quando os bandidos entraram. Eles foram violentos, chegaram a agredir o pai da menina e, na fuga, atiraram. O disparo atingiu a cabeça da criança. Na fuga, os suspeitos não levaram nada. As investigações, elas apontam que houve esse planejamento, sim, e que eles sabiam, sim, os detalhes da entrada e saída de pessoas. De acordo com alguns amigos, a família mora nesta casa que fica dentro do parque de exposições há cerca de 4 anos. Eles são zeladores e cuidadores dos cavalos. Ainda de acordo com alguns visitantes, por aqui sempre tem movimentação de pessoas durante a noite, mas que o crime aconteceu quando já não tinha mais ninguém no local. A menina não tinha nada a ver e eles não pensam, né? A violência é assim mesmo, eles não estão nem aí pra ninguém. A menina inocente estava sempre aqui, andando a cavalo também, ela gosta muito de ficar aqui. Difícil, né? Difícil. 2 suspeitos foram presos em flagrante, Márcio Leandro de Couto, de 21 anos, e Igor Gonçalves Pereira, de 22. A polícia está em busca de um terceiro suspeito que está foragido. Eles podem responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte. A Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para concluir as investigações e nesse prazo de 10 dias nós estaremos ouvindo outras testemunhas e outras pessoas que possam elucidar mais e esclarecer esses detalhes. Fiquei muito chateado, né? Surpreso com um trem desse. Ainda mais que o moleque trabalhava aqui com nós, já trabalhou muito tempo aqui. O Hospital de Base de Brasília não passa informações sobre o estado de saúde das vítimas. Por telefone, eu conversei com a avó da criança. Ela disse que os médicos informaram que a menina teve morte cerebral e que foi aberto o procedimento padrão para esses casos. E em Formosa, a polícia prendeu 3 homens por suspeitas de usarem documentos falsos para visitarem detentos no presídio da cidade. O trabalho foi uma parceria da Delegacia de Formosa com os servidores do presídio da cidade. Eles perceberam, depois de uma investigação, no cadastro de visitantes, que 3 homens estavam com documentos falsos, se passando por parentes de presos que cumpriam penas por homicídio e roubo, para poderem entrar na unidade. Essa investigação durou pelo menos 15 dias. O trabalho contou com o apoio também do Instituto de Identificação dos Estados do Paraná e do Tocantins. E os suspeitos de participação na morte de uma idosa em Aparecida de Goiânia foram pegos pela polícia. Entre eles, 2 são menores de idade. Nós falamos desse caso ontem. Agora a Rosane Mendes traz detalhes para a gente. Os responsáveis pelo crime são 2 adolescentes, um de 15, outra de 14 e ainda um rapaz de 19 anos que a polícia não quis revelar a identidade para preservar a segurança do suspeito, que foi encontrado na casa dele, no centro de Aparecida de Goiânia, usando a geladeira e a TV da vítima. Segundo a polícia, no momento da prisão, o homem ainda estava enrolado no cobertor de Thelma. Com ele também estava o restante do álcool, que foi usado para queimar a idosa, e as chaves da casa dela. De acordo com a polícia, era para ser só um assalto, mas eles contaram em depoimento que decidiram matar a idosa porque ela começou a gritar. Pelo que nós apuramos, no período de terça, ali, no período noturno e quarta-feira, eles voltaram ali na residência e frequentaram a residência com o corpo da vítima no local. Outra situação absurda, né? Bom, vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais e na volta a gente fala sobre a 5ª audiência da Operação Caifás, que investiga o desvio de dinheiro na Igreja Católica em Formosa. Hoje foram ouvidos os acusados.
A polícia fechou aqui em Lusiânia um laboratório de drogas com mais de 70 pés de maconha. Agora são 7h25, a gente volta já. No começo dessa semana, nós falamos da prisão de um homem suspeito de assaltar moradores nas paradas. Hoje, a Polícia Civil prendeu Glebson Carvalho da Silva, de 20 anos. Ele é o outro suspeito também de assaltar os moradores na região do Jardim Ingá e Setor Sul, aqui em Lusiânia. O crime teria sido praticado em maio deste ano e, de acordo com a polícia, eles abordavam as vítimas usando um facão. Glebson teria roubado 2 pessoas, levando delas bolsas, celulares e outros objetos. E foi realizada hoje a 5ª audiência da Operação Caifás, que investiga o desvio de dinheiro da Igreja Católica de Formosa. Nossa equipe acompanhou e traz todos os detalhes. 8 dos 9 acusados iriam prestar depoimento na audiência dessa sexta. Mas, logo no início, a defesa questionou algumas provas e documentos apresentados pelo Ministério Público e a falta de acesso a alguns elementos do processo. Existem alguns ritos e algumas garantias que têm que ser obedecidas. E a defesa é normal, é nosso papel, é nosso trabalho para garantir um julgamento justo. Mas o juiz indeferiu os 3 pedidos. Os 3 pedidos estão dentro da linha de defesa que nós já temos acompanhado desde o início do processo, que é procurar procrastinar, protelar o máximo possível o julgamento do caso. Hoje mesmo nós vimos que esses pedidos, o objetivo era esse, assim como os demais recursos, inúmeros outros recursos que foram manejados junto aos tribunais superiores, exemplo do TJ, o STJ e o STF. Mas foram pedidos que foram negados pelo magistrado. Era um pouco mais de 10 da manhã quando os depoimentos começaram. Esta foi a 5ª audiência do caso, que envolve líderes religiosos e pessoas relacionadas à Diocese de Formosa, acusadas pelo Ministério Público de desviar o dinheiro arrecadado dos fiéis, além de obter lucros próprios com bens da igreja. Segundo o MP, as fraudes movimentaram quase 2 milhões de reais no período em que Dom José Ronaldo Ribeiro liderou a diocese. No esquema, ainda estariam envolvidos os padres Moacir Santana, Mário Vieira de Brito e Valdson José de Melo, que eram coordenadores de paróquias da região, além do juiz eclesiástico Tiago Venceslau de Barros Barbosa Júnior, o advogado da diocese Edmundo da Silva Borges Júnior, o contador Darcivan da Conceição Serracena e os empresários Antônio Rubens Ferreira e Pedro Henrique Costa Augusto. A investigação também apontou que o Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira estava envolvido no esquema milionário, mas ele morreu no último dia 28 de março. Na audiência de hoje, todos os acusados teriam direito de responder ou não às perguntas da acusação, da defesa e do juiz. Mas apenas Dom José, o advogado Edmundo e o contador Darcivan responderam alguns questionamentos da própria defesa e do magistrado. O Ministério Público lamenta que os acusados não tenham concordado em responder às perguntas do Ministério Público, que havia muitos pontos para serem esclarecidos a respeito dos fatos que foram imputados. Essa foi possivelmente a última audiência do processo. Em agosto, o último depoimento deve ser colhido em Recife por meio de carta precatória e é do padre Tiago Venceslau de Barros. Depois disso, a promotoria e a defesa devem apresentar as alegações finais. E aí então deve sair a decisão do juiz Fernando Oliveira Samuel. O pedido do Ministério Público vai ser o pedido de condenação e nós temos certeza, pelo conjunto probatório que foi reunido, pela instrução que foi conduzida e concluída na data de hoje, que certamente os pedidos feitos lá no início do processo vão ser atendidos pelo juiz na sua integralidade. O processo tem sido bem conduzido, nós temos conseguido mostrar, tanto por testemunhas, inclusive de acusação, que na verdade nós vamos conseguir provar a inocência dos réus ao final do processo, então a expectativa é a melhor possível. O juiz Fernando Oliveira Samuel determinou um prazo de 5 dias para que o Ministério Público reúna provas da acusação. Nesse período, computadores ligados ao grupo deverão ser analisados. Ao final, o relatório vai ser encaminhado à Justiça. As audiências vão ser retomadas em agosto, onde os advogados dos acusados terão acesso a tudo o que o MP reuniu como acusação e, assim, fazer a defesa. É esperado que até em novembro o caso seja concluído em primeira instância. E os policiais da GPT fecharam ontem à noite aqui em Lusiânia um laboratório de drogas.
Segundo a polícia, eles viram Luiz Felipe Silva Albuquerque em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele assumiu que tinha um laboratório de drogas em sociedade com Aleph David Fernandes da Silva. Aleph, que também passava pelo local, foi abordado. No carro dele foram encontradas algumas porções de drogas e dinheiro. Os suspeitos levaram a polícia até uma casa onde foram localizados os 75 pés de maconha, 12 pés de skunk e um saco com folhas de maconha seca, além de uma grande estrutura de estufa, aquecimento, iluminação e refrigeração para o melhor cultivo da planta. Os dois foram presos e levados para a delegacia. E quem pretende ir a Brasília deve ficar atento com as mudanças no trânsito. Elas foram provocadas por causa da interdição da rodoviária que vai passar por obras. Durante o período de interdição, nenhum veículo pesado vai poder passar pela plataforma superior. O problema apontado pelo Tribunal de Contas e pelo GDF fica justamente no trecho sentido Asa Sul, onde a pista foi bloqueada. E por isso, a pista que vai para a Asa Norte está dividida para que os carros trafeguem nos dois sentidos. A pista que passa em frente ao Conjunto Nacional e vai até o CONIC foi fechada para o trânsito de veículos. Pelo projeto do Nova Cap, as 180 vigas que sustentam a plataforma superior da rodoviária vão ser reestruturadas. O custo das obras pode chegar a 6 milhões de reais. Mas o governador admite que pode ser ainda maior, por se tratar de uma obra emergencial. Ibanez disse que nos últimos 3 meses houve um avanço no desgaste da estrutura. Ele explicou que uma licitação emergencial deve ser concluída em 15 dias. Depois, o escoramento da área deve levar mais 30 dias. E aí o trânsito de veículos deve ser liberado. Depois, a previsão é que as obras sejam entregues em 90 dias. A passagem de pedestres vai continuar normal e, por enquanto, não vai ter mudança no funcionamento do metrô. E no próximo bloco a gente mostra que a cidade está mais bonita com a florada dos ipês. Continue com a gente. Voltamos já. E amanhã tem Bom Dia Sábado. Vamos ver os destaques. Oi, gente, Bom Dia Sábado vai trazer um monte de novidades para vocês. Uma delas é a promessa de reabertura do Parque Mutirama para a diversão da criançada. E tem ainda, você gosta de história de peixe? Pois não perca o Bom Dia Sábado. E tem ainda tradição e fé aqui no BDS, viu? É o primeiro fim de semana da festa da Romaria de Trindade. É no Bom Dia Sábado, às 8 horas da manhã. E as cidades aqui da região do entorno já estão mais coloridas. Nós estamos na época da florada dos ipês. O ipê é tão importante que a árvore é protegida por lei. As flores dos ipês chegaram exuberantes, prontas para serem apreciadas. E seja nas praças das cidades ou até mesmo em casa, ela cativa admiradores de todas as idades. Dá uma cor, né? Deixa mais bonita a cidade, dá um ar de algo mais colorido, né? Mais bonito. E eu tô achando lindo mesmo. Essa é a primeira florada, que normalmente começa com os ipês rosas e roxos. Mas até o fim de agosto já pode-se observar os amarelos também. Agora tem um detalhe, a floração dura cerca de 15 dias. No chão, a flor se transforma em um tapete natural. Eu levei pra minha mãe, eu passei ontem aqui, falei, não, vou levar pra minha mãe, é tão lindo. Aí ela amou, porque ela também ama ipê. Esta bióloga explica que os ipês são típicos do Cerrado, mas a árvore está presente em todo o território nacional. Em Lusiânia, o mais comum é o rosa. Cada espécie ela vai ter uma coloração diferente. Então nós temos do tom do rosa variado, tem do tom amarelo, do tom roxo, do tom branco e até mesmo o verde. Na nossa região nunca se viu o verde aqui por perto, né? Mas o branco, que é algo também mais difícil de se achar, ainda há a possibilidade de encontrar aqui na região. Se encontra mais é o rosa mesmo, né? Isso, o rosa e o amarelo. Eu acho muito lindo os ipê por causa que é a natureza, né? Aí eu acho muito lindo. Eu adoro ipê. E olha, como a florada dura cerca de 15 dias, ainda dá tempo de você parar, admirar e, por que não, fazer uma selfie. Bom, fim de semana chegando e a gente volta na segunda-feira com novidades. Com um Jornal Anhanguera, segunda edição, com a credibilidade de sempre, mas com um novo formato e um novo apresentador.
partir do dia 1º, você ganha o novo Jornal Anhanguera, segunda edição. Mais interação e um olhar dentro da sua cidade. Para trazer mais dinamismo, informação, mais agilidade, conteúdo. Um giro pelas notícias de Goiás e mais interatividade com você. É com uma felicidade imensa que encaro esse grande desafio de estar todo dia com você e as principais notícias do estado aqui no novo Jornal Anhanguera, segunda edição. Bom, então a partir de segunda-feira, um novo telejornal. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau!